Bem, irmãos, semana passada nós iniciamos algumas reflexões a respeito do tema estabilidade, vida em equilíbrio. Tá lembrado? A gente vai precisar fazer alguma revisão aqui, né? Vamos orar pela palavra agora? A gente terminou o louvor, mas não orou pela palavra ainda. Vamos orar. Deus Santo, clamo a Ti pela palavra que nós vamos receber agora do Senhor. Que Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que recebamos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, o nosso tema das nossas reflexões, comecei na terça-feira passada, nós vamos falar disso hoje e vamos voltar na terça que vem. Eu não vou conseguir esgotar esse tema hoje, tá? Porque Deus colocou algumas coisas no meu coração aqui que não dá para a gente falar tudo numa terça-feira só. E aí eu vou picotando para a gente poder trabalhar aí sem cansar a igreja, tá bom? Então, irmãos, o nosso tema é estabilidade, vida em equilíbrio. E a gente viu na semana passada, como até a título de introdução, né, que uma das grandes buscas do ser humano é viver em estabilidade, seja no que diz respeito às suas emoções, seja no que diz respeito às suas relações sociais, seja no trabalho, seja na família, seja nas finanças, enfim, todos nós desejamos equilíbrio nas nossas vidas. Todos nós desejamos alcançar um ponto de equilíbrio nas nossas vidas e nas mais variadas áreas da nossa vida. E a pergunta que nós desejamos responder com as reflexões que a gente iniciou na terça-feira passada é: como encontrar esse equilíbrio? Como encontrar essa estabilidade? O que fazer para alcançar essa estabilidade que a gente deseja para a nossa própria vida? E a primeira resposta nós encontramos em Mateus 11, de 28 a 30. Isso a gente viu na semana passada, eu estou fazendo só uma revisão, tá? Então, a primeira resposta a gente encontra em Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Irmãos, esse texto quer nos dizer que para encontrar estabilidade para a nossa vida, para encontrar equilíbrio para a nossa vida, nós precisamos nos renovar em Deus. Como? Através de uma comunhão intensa com o Senhor. Jesus faz o convite para a gente: venham a mim, vocês todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. É um convite para nós, que foi feito lá no passado e que está em vigor até hoje. Então, como é que eu vou encontrar estabilidade para a minha vida? Buscando um renovo no Senhor. E esse renovo se dá quando eu entro numa comunhão intensa com Deus. E além de desenvolver uma comunhão intensa com Deus, eu preciso aprender a viver do jeito de Deus. A gente já trabalhou esse tema aqui em outras mensagens que eu trouxe para a igreja. Viver do jeito de Deus. Acho que nós falamos isso o dia que eu preguei sobre Adão e Eva, não é? Não foi esse tempo atrás? Viver do jeito de Deus é sempre o melhor jeito de se viver. E é por isso que o texto bíblico diz para nós assim: venham a mim e eu lhes darei
descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo. Então se aproximar de Cristo, se aproximar de Deus, viver na presença de Deus e aprender a viver do jeito dele. É andar nos passos de Cristo. Então, isso aqui a gente viu tudo na terça-feira passada. Hoje eu quero falar com você sobre mais duas coisas, se Deus permitir. Então, em segundo lugar, para manter sua vida em equilíbrio, além de se aproximar de Deus, aproxime-se das pessoas. Ou seja, relacione-se com as pessoas. Por quê? Deus criou a gente, Deus criou o ser humano para se relacionar. Deus criou os seres humanos para se relacionarem entre si. Viver no isolamento é tanto uma atitude que vai contra a natureza, como uma atitude que vai contra o próprio Deus, contra aquilo que Deus quer para nós. Por exemplo, qual é o segundo maior mandamento? Você se lembra da Bíblia? O primeiro maior mandamento é: amarás a quem? A Deus. E o segundo maior mandamento? Exatamente. Agora, como é que eu vou amar o meu próximo se eu nem chego perto dele? Você entende como é importante a gente se relacionar? E o relacionamento é importante para nós, irmãos, porque ele nos dá a oportunidade de nós crescermos como seres humanos. Porque veja comigo, através do contato com outras pessoas, nós somos elogiados por aquilo que a gente fez de bom. Nós somos incentivados a seguir com os nossos projetos. Você conseguiria ter isso se você vivesse sozinho? Não. É no relacionamento com outra pessoa que nós somos confrontados pelos nossos defeitos, pelas nossas falhas de caráter. É no relacionamento com o outro que nós somos forçados a abandonar os nossos maus hábitos, as esposas que o digam em relação a seus maridos. É um tal de deixar a toalha molhada em cima da cama. É um tal de deixar sapato onde não tem que deixar. Não é? Maridos. Irmãos, a gente vai sendo... Tem um texto de provérbio que diz que assim como o ferro é afiado com ferro, o amigo é afiado pelo outro amigo. É o relacionamento que vai nos tornando pessoas melhores. É através dos relacionamentos que a gente vai sendo forçado a tirar as nossas máscaras. O primeiro lugar onde as nossas máscaras caem é dentro de casa. Porque dentro de casa a gente é o que é. Dentro de casa a gente não usa máscara. Dentro de casa a gente não é sempre sorriso. Não somos sempre sorriso. Para fora de casa tem muita gente que é sempre sorriso. Dentro de casa a máscara cai. Por quê? Porque lá você não precisa, lá você pode ser quem você é. E ali você vai sendo tratado, as máscaras caem. Isso acontece no relacionamento. Com um amigo, as máscaras também não precisam ficar no rosto. Elas caem. Você entende como é bom um relacionamento? É através do relacionamento que a gente tem a oportunidade de acrescentar coisas boas à vida de outras pessoas. Porque assim como o outro tem coisa boa para acrescentar na minha vida, eu também tenho coisa boa para acrescentar
na vida do outro. Agora, meu irmão, minha irmã, se nós vivermos isolados, aos poucos a gente vai se tornando egoísta, intransigente, dono da verdade, gente convencida. Por quê? Porque a gente não é tratado, a gente não é polido, a gente não é afiado pelo amigo, pelo irmão, pelo familiar. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com equilíbrio? Gente que não é tratado, gente que não vai se resolvendo através dos relacionamentos, vai se tornando gente estressada, gente frustrada, gente decepcionada com a vida. E viver assim, meu irmão, minha irmã, é um desperdício de vida. É sinal de desarmonia, é sinal de falta de estabilidade, é exatamente tudo aquilo que a gente não quer. Então, o relacionamento interpessoal faz a gente crescer, e com o crescimento a gente alcança estabilidade. Então, você quer ver o equilíbrio alcançando a sua vida? Primeiro, se relacione com Deus. Segundo, se relacione com pessoas que vão ajudar você a ser uma pessoa melhor. E não pior, é óbvio. Agora, o relacionamento também pode ser terapêutico para nós, sabia? Provérbios 17:17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Eu gosto muito desse versículo. Com licença, irmãos, eu vou diminuir o ar, porque daqui a pouco eu não termino a mensagem. Está pipocando minha garganta. Quer que aumente aí também? Ou tá bom? Hã? Pode aumentar? O relacionamento é terapêutico, irmãos. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia ele se torna um irmão. Um dos melhores privilégios nessa vida é ter alguém que nos consola na hora da angústia, alguém que nos entende quando ninguém mais sabe o que a gente está passando, alguém que vai nos ajudar a encontrar o caminho certo quando a gente estiver perdido. Quem faz isso? Aquela pessoa que realmente se mostra nosso amigo, nosso companheiro de caminhada, aquela pessoa que realmente está interessada no nosso bem. Por isso é tão importante a gente se relacionar. Eu conheço algumas pessoas, poucas mesmo, dá para contar assim nos dedos de uma mão, e ainda vão acabar sobrando dedos. Pessoas que não se relacionam com ninguém. Conheço. Elas não conseguem crescer. Elas não mudam de opinião nunca. Nunca. Elas são intransigentes, cabeças duras. E sofrem, mas sofrem. Dão tanta cabeçada. Aí você chega e fala: fulano, faz assim. Não, é do meu jeito. Não tem amigo. Não cola num irmão abençoado para poder compartilhar a vida. E não se abre nem para a própria família. É equilíbrio, meu irmão, minha irmã. Tenha contato com Deus. Segundo, tenha contato com gente abençoada. Seja do teu círculo familiar, seja pessoas de fora da família, da igreja, que vão ser bênção na sua vida.
A gente está vivendo uma época de relacionamentos líquidos. Acho que eu já usei esse termo aqui, né? Relacionamentos líquidos. É aquele relacionamento que tem uma duração extremamente curta. Em um dado momento você é amigão da pessoa, daqui a pouco vocês mal se cumprimentam na rua. Isso está alcançando amizades, casamentos, relacionamentos dentro da igreja e assim por diante. Essa é a nossa sociedade. Nós como igreja, irmãos, não podemos entrar nessa onda. Nós precisamos cultivar relacionamentos abençoados e abençoadores, porque são eles que vão trazer estabilidade para a nossa vida. Amém? E por último, terceiro ponto de hoje, tá? Semana que vem eu vou trazer mais alguns. Terceiro ponto, para a gente alcançar equilíbrio, estabilidade para a nossa vida. Nós precisamos de princípios para obedecer. Imagine uma sociedade sem princípios, uma sociedade sem leis, uma sociedade sem organização, onde todo mundo faz o que quer, sem respeitar nada, sem respeitar ninguém. Consegue imaginar uma sociedade assim? Pastor, nossa sociedade está desse jeito. Está nada, irmãos. Nossa sociedade pode estar mais ou menos, mas ainda existem leis, ainda existe uma organização. De vez em quando uns camaradas furam os pedágios aqui, né? Perdão, os semáforos. Né? Essa semana eu vi um cara furando um semáforo ali que eu fiquei pensando, meu Deus, se vem outro. Mas as regras ainda existem. Muitos, a maioria, respeita o semáforo. Respeita as outras regras. Agora, imagine uma sociedade sem princípios, sem regras, sem nada. Veja, o simples viver em sociedade já mostra para nós o quanto nós necessitamos de princípios, de regras para obedecer. Se não existirem princípios, irmãos, não vai existir equilíbrio. Eu falei do semáforo. Pense num trânsito sem leis. Imagina o caos. Aqui em Jaguapitã passa, tem pouco carro. Imagina Londrina. Imagina Curitiba. Imagina São Paulo. Sem lei de trânsito. Agora, eu e você não estamos apenas debaixo de leis sociais. Não estamos debaixo apenas de leis que a nossa sociedade criou. Nós também estamos debaixo de leis e princípios divinos. O Salmo 19, versículos 7 e 11 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e sou recompensado quando lhes obedeço. Qual é a lição deste salmo para nós, irmãos? A lição desse salmo é: se nós quisermos uma vida equilibrada, uma vida estabilizada para nós, nós precisamos de princípios bíblicos que venham reger o nosso dia a dia, que venham servir de baliza para as tomadas de decisão que a gente tem todos os dias. E esses princípios, irmãos,
estão todos registrados na Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós podemos até nos submeter aos princípios da nossa sociedade. Devemos nos submeter. Porém, nós temos que nos submeter muito mais aos princípios da palavra de Deus. Agora, um outro lado que a gente tem que ver também devemos submeter às leis da sociedade, mas temos que tomar cuidado quando aquilo que a sociedade impõe sobre nós está contra a palavra de Deus. Em muitos casos, a nossa sociedade começa a gerar princípios que vão contra a palavra do Senhor, que são princípios baseados no senso comum. É mais ou menos assim: se todo mundo está fazendo, mesmo que seja errado, com o tempo, aquilo se torna algo bem aceito e se transforma numa atitude correta. Todo mundo faz. Quer ver um exemplo? O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Nossa sociedade se gaba de dizer que o brasileiro dá jeito para tudo. O problema, irmãos, é que se fosse o jeitinho brasileiro para fazer isso aqui, ó. Hoje eu estava olhando isso aqui, Camila. Oi. Hoje eu estava olhando isso aqui e eu falei, meu Deus do céu, que cabeça para montar um negócio desse. Que capricho. Eu olhei o capricho do arame aqui, ó, enfiadinho por trás, para não fazer, não tirar do lugar. Falei, meu Deus do céu, que capricho. Se for esse tipo aqui de jeitinho brasileiro, tá bom, irmãos. Tá ótimo. O problema, para quem vai assistir a live depois, eu estou falando do pedestal que está segurando a câmera que você está assistindo a live agora, tá? Se fosse só para fazer um pedestal, que nos serve há quantos anos, Camila? 2? 2 anos, né? 3? Já está em 3? Um pedestal que nos serve há 3 anos. Se fosse para falar só disso, irmão, tudo bem. O problema é que o nosso jeitinho brasileiro, geralmente, ele está envolto, envolto em barganha, em desonestidade, em suborno, em ilegalidade. Esse que é o problema. E a sociedade aceita muito bem. Isso se torna princípio dentro da nossa sociedade. Esse é o tipo de princípio que a gente tem que dizer não. Esse não. Porque nós somos pautados por outros princípios. Sabe, irmãos, a nossa sociedade caminha para um desequilíbrio, não porque lhe falta leis, mas porque lhe falta a capacidade de obedecer à lei dos homens e às leis de Deus. É isso que tem tornado a nossa sociedade desequilibrada. Cabe a mim e a você buscar equilíbrio através de uma obediência a Deus em primeiro lugar. E aquilo que nos é proposto pelo que nós temos aí a obedecer. Como lei de trânsito, por exemplo. É um exemplo bem claro para nós e diário. Ah, pastor, mas o que isso vai me trazer paz? O que isso vai me trazer equilíbrio? O que isso vai me trazer estabilidade para a minha vida? Meu irmão, você já parou para pensar no punhado de enrascada que você vai se livrar se você obedecer a Deus? Olha o que Davi falou no finzinho do salmo que nós lemos. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e sou recompensado quando lhes obedeço. Que recompensa é essa, irmãos? Além de viver em paz, além de ter o equilíbrio estabelecido, é não cair em nenhuma enrascada por conta das nossas atitudes equivocadas. Então,
Quer equilíbrio? Quer equilíbrio para a tua vida? Tenha princípios para seguir, princípios para obedecer, sobretudo os princípios que estão na palavra de Deus. A gente está vivendo tempos de instabilidade, desequilíbrio em várias esferas da vida. Mas nós que somos de Jesus, temos uma orientação que vem do céu, para que a nossa vida seja melhor. E a gente pode alcançar estabilidade, a gente pode alcançar equilíbrio, a gente pode alcançar leveza para a nossa vida, irmãos. De que jeito? Se renovando em Deus e aprendendo com Ele, nos relacionando com Deus. Segundo, nos relacionando com pessoas abençoadas e amadurecendo com essas pessoas. E terceiro, respeitando os limites da palavra, tendo princípios para viver, porque esses princípios são uma cerca protetora para nós. Com isso, certamente, nossa vida vai ter equilíbrio, vai ter tranquilidade, vai ter paz, vai ter a leveza que a gente tanto deseja para nós. Semana que vem a gente volta nesse tema. Eu tenho mais, não me lembro se 2 pontos ou 3 para ministrar na semana que vem. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar então? Se você tem um pedido a colocar diante de Deus, você tem uma necessidade, você veio buscar algo para você, ou algo para sua família, ou algo para algum amigo, não importa, esse é o momento da gente colocar isso diante de Deus. Os irmãos estão fazendo pacto de oração, 7 semanas de oração por um motivo ou mais, esse é o momento da gente colocar diante de Deus também. Então, você vai conectar sua mente, seu coração a Deus e falar: Deus, o meu problema é esse, a minha busca é essa, eu preciso de uma bênção nessa área, de uma vitória nessa área, de um milagre nessa área, e eu coloco isso diante do Senhor. Na certeza que no tempo certo, no tempo de Deus, haverá bênção aí. Vamos orar então, irmãos? Vamos ficar de pé? Pai Santo, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos irmãos, das irmãs que buscam a Tua face hoje. E todas as terças-feiras, os irmãos que participam do culto online, Senhor. Cada um com o seu problema, a sua dificuldade, cada um com um pedido sendo colocado diante do Teu altar. Alguns, ó Pai, com nomes sendo colocados diante de Ti, nomes de amigos, de parentes, de familiares. Deus, nós temos confessado aqui a cada terça-feira que o Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E cremos, ó Deus, que aquilo que temos colocado diante de Ti pode ser alvo de um milagre. E nós clamamos por esse milagre agora, Pai. Vem com a Tua providência, vem com o Teu cuidado sobre cada pedido de oração, sobre cada motivo de oração, sobre cada dificuldade enfrentada pelos Teus filhos, ó Pai, sobre cada luta enfrentada por eles. Traz vitória, Pai, traz vitória, para que eles possam ver que Tu és Senhor, para que eles possam ver a manifestação do Teu amor e da Tua graça na vida deles, na vida dos seus amados, na vida dos seus queridos. Eu oro, Senhor, pelas famílias que muitas vezes têm sofrido ataques do maligno, e clamo a Ti, Senhor, entra com providência, trazendo paz para os lares, trazendo renovo, trazendo perdão para os lares. Eu oro, Senhor, pela vida financeira do Teu povo. Tu sabes, ó Pai, que alguns têm vivido tantas dificuldades. Vem, Senhor, com providência. Vem com providência. Tu és o dono da prata e do ouro. Então, traz o Teu cuidado sobre a vida de cada um, que não se falte nada sobre a mesa de cada um dos Teus filhos e filhas. Abençoa a saúde do Teu povo, aqueles, Senhor, que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão com dores. Alcança, ó Pai, com a Tua unção de cura, com o Teu bálsamo de cura, Senhor. Aqueles que estão sofrendo com uma interferência maligna, uma interferência de Satanás, ó Deus, uma retaliação do maligno, faz cair por terra.
toda interferência do inferno em nome de Jesus, porque não somos dele, somos teus. Ele não tem mais nada conosco. O Senhor veio para desfazer toda a obra do mal, então faz cair por terra toda interferência do maligno, Senhor, e dá-nos a tua vitória. Dá-nos, Senhor, um restante de semana cheio da tua graça, do teu amor, da tua presença, da tua direção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, só um recadinho. Dia 8 de abril, lançamento do livro Noêmia, da biografia Noêmia. Esse livro foi escrito pela filha do João, a Laís, né? Ela é a biógrafa, é assim que fala? A biógrafa. Então, irmãos, o convite para o dia 8, tá? Vai ser um sábado, das 19 às 21 horas, lá na Casa da Cultura. Vai ter o lançamento do livro, vai ter a venda do livro e também noite de autógrafos também, tá? Todos estão convidados para participar, ok? Deus abençoe a tua vida, vá para casa na paz do Senhor. Ótima semana para todos.